noite, Paz do Senhor. Hoje a gente vai trazer uma outra reflexão, de um estudo. O tema é recompensa, gratificação. E nós queremos encerrar essa última célula do ano, agradecendo a Deus por ter nos protegido, nos fortalecido, nos dado ânimo nos momentos difíceis, E também agradecer, pedir ao Senhor algo que necessitamos, pessoas que temos desejo de que Deus venha fortalecer a vida deles, Então a gente também tem que pensar nos nossos alvos para o próximo ano, que a gente vai pedir ao Senhor. Então a gente vai agora orar, e vamos ter os louvores e vamos refletir sobre essa palavra. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui, Senhor. Refletindo, Senhor, na Tua palavra, que vai sempre norteando o nosso caminho, nossas decisões. Que o Senhor venha falar, Senhor, cada coração, e como meu marido sempre está nos lembrando, Senhor, isso aqui é um início de um estudo, Senhor, e a pessoa que tiver desejo vai estudar mais profundamente depois. Porque, Senhor, são tantas revelações que o Senhor nos dá, que a gente não consegue, Senhor, trabalhar com elas em 30 minutos. Mas nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. O Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Agora é outra. Essa aqui, ó. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Passado teu sangue apagou,
mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Então, nosso tema hoje, que já tem um tempo que a gente está pensando sobre ele, chama recompensa, gratificação. A gente começou a pensar sobre isso já tem um bom tempo, sobre esse tema, porque às vezes a gente faz certos esforços e a gente não tem quase nada de recompensa, gratificação, né? Mas a gente faz, aí a gente fica assim, a gente recebe qual gratificação, qual recompensa? A gente recebe um elogio, né? A gente recebe um carinho assim, né? E a gente pensa assim, mas tem trabalhos que são mais importantes do que outros, porque se eu ficar desejando uma gratificação, uma recompensa assim tão pequena, vai me impedir de me esforçar, vai me buscar uma recompensa realmente que seja valiosa, sabe? Algo que construa algo de valor para mim, no meu relacionamento com Deus, para com a minha família. Então esse tema veio, já tem um tempo, né, trabalhando dentro do nosso coração assim, e eu estava para começar, eu pensei para mostrar como exemplo, um momento quando eu fui num acampamento de jovens, era solteira, e estava um momento assim de oração, e todo mundo começou ali a buscar Deus, e eu, no meu pensamento, assim, eu não estava nem com vontade de, sabe, começar a adorar, orar naquele momento, assim. Eu estava assim, gente, mas eu estava tão alheia àquele momento que eu fui me surpreendi, assim, meus pensamentos e tal. Eu falei, gente, eu não estou com a menor vontade de orar nesse momento. Mas, sabe de uma coisa? A melhor coisa que eu posso fazer agora é orar. Sabe, se eu estiver lá fora, né, brincando lá na grama e tudo mais, eu acho que eu não vou ter uma recompensa maior do que se eu for orar agora. Eu vou aproveitar e eu vou me forçar a orar. Eu lembro que, para mim não ficar distraída com as pessoas, eu fechei meu olho assim, me ajoelhei, para mim não distrair, e comecei a fazer uma oração ali a Deus. E foi muito bom, e rapidinho chegou uma pessoa e ela estava cheia de Espírito Santo e tudo, e me entregou uma mensagem falando que a minha vida de louvor agradava a Deus e que Ele me daria o desejo mais profundo do meu coração. Eu lembro que eu falei assim, nossa, mas que palavra agradável de ouvir, boa, né? E a gente aprende na Bíblia que toda mensagem que chega, a gente fala assim, seja feita a vontade de Deus, né? Porque a que vem de Deus se realizará. E eu lembro que eu falei assim, quando eu fiquei refletindo, né? A sua vida de louvor me agrada, né? Eu te darei o desejo mais profundo do seu coração. Então, quer dizer, uma recompensa, né? Então, por isso que veio esse exemplo forte na minha mente. E aí a gente pode pensar assim, é errado eu fazer algo para Deus pensando em receber uma recompensa? Porque parece que tem certa falta de crédito nisso, quando a gente quer fazer algo para Deus pensando numa recompensa, né? Mas aí o que a gente deve fazer? Sempre refletir na palavra de Deus, que ela que vai nos nortear, ela que vai nos orientar, né? E aí eu fiquei pensando assim, Senhor, quantas passagens bíblicas de pessoas tocadas pelo Senhor, que elas falavam do Senhor, e elas tinham começado a conhecer o Senhor ali, aquele relacionamento ali. Então, quer dizer, elas não sabiam de recompensa, que o Senhor ia recompensar por elas estarem testemunhando,
né? Então, por que elas faziam aquilo? Não era porque elas estavam esperando uma recompensa, elas faziam aquilo por gratidão, que era como se fosse uma explosão de amor tão grande, que elas falavam assim, deixa eu te contar o que me aconteceu, né? E aí, o que ela estava querendo? Ela estava querendo que outros vivenciassem também o que ela tinha passado, né? Então eu falei, Senhor, não é só pela recompensa que nós obedecemos, que nós buscamos fazer a tua vontade. Tenha gratidão, tenha um amor grande sim. Então é sobre isso que a gente vai refletir nos versículos sobre esse tema, né, de recompensa. Então, a gente pensa assim, que na gratidão, a gente pensa assim, gente, é errado eu fazer algo para Deus esperando receber uma recompensa, né? Mas a gente pensa assim, que quando está tudo bem na nossa vida, tá tudo bem, você não vai esperar a recompensa. Mas tem momentos na nossa vida, e todas as pessoas passam por isso, que tem momentos difíceis, de angústia, de necessidade material, de coisas que você não consegue entender como resolver aquele problema. Então, você saber que tem um Deus também que supre as suas necessidades e que também Deus, muitos momentos da Bíblia você percebe, e se o meu povo? Então, condições, precisa de obediência, precisa de santificação, haverá uma recompensa. Então, sabe, a gente pode pensar, a vida nossa, a gente pode pensar, é longa, dia após dia. Então, momentos bons, momentos difíceis, né? Então, a gente saber que tem um Deus que recompensa, né? Segundo a vontade dele, também nos traz muito, muito consolo, né? Então, a gente vai tratar primeiro sobre a questão de santificação, né? Eu vou fazer a vontade do Senhor, né? Eu vou esperar qual recompensa? Eu vou fazer a vontade do Senhor? Não vou esperar a recompensa primeiro. Eu vou me santificar pensando assim, eu estou muito grata a Deus, né? Então a gente pensa nisso. Por exemplo, aquela mulher do vaso de alabastro, né? Aquela mulher. Jesus entrou na casa de um homem fariseu e aí veio essa mulher, né? Com um vaso de alabastro caríssimo, né? Derramou sobre Jesus, chorou, né? E enxugou, né, os pés de Jesus com seus cabelos, né, beijava os pés de Jesus. E aí os pensamentos dos homens que estavam ali, os fariseus, pensavam, se Jesus, esse profeta, se ele fosse realmente profeta, ele saberia que aquela mulher não é uma mulher de boa fama, né? E Jesus falou assim, que essa mulher, eu entrei aqui, você não lavou meus pés, mas ela lavou com suas lágrimas, ela enxugou com seu cabelo. Você não ungiu minha cabeça quando eu entrei na sua casa, mas ela derramou esse, né, perfume sobre mim, né? Então, olha a honra, né? Essa mulher, ela estava fazendo para receber a recompensa, ela estava derramando a adoração dela a Deus. Ela estava assim, sabe, se rasgando. Sabe, ela não estava se importando que aquelas pessoas que conheciam a história dela, o passado dela, poderiam estar nem pensando dela. Ela estava em tremenda gratidão a Deus. Então a gente aprende que a gente obedece a Deus, a gente se santifica por muita gratidão a Deus, né? Tem uma outra passagem que falam assim, e a Bíblia ainda fala assim que a história dessa mulher seria lembrada, né? Olha, ela teve uma recompensa, mas ela estava esperando a recompensa. Sem esperar a recompensa, ela teve a recompensa. Ela foi honrada pelo seu ato de adoração e amor, né? Uma outra passagem bíblica fala quando fala assim, Jesus, será que são muitos que serão salvos? Aí Jesus falou assim, olha, nós devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita. Nós devemos nos esforçar. Mas, ele fala assim, agora fugiu, mas logo eu recordarei onde que fala sobre, deixa eu lembrar aqui agora mesmo, sobre a porta estreita. Que passagem. Tá. Fala assim, que havia um homem com uma dívida, né?
E aí foi perdoado a dívida. Qual que ficou mais grato? O que perdoou 500 denários ou o que perdoou 50 denários? Aí o homem que estava ouvindo Jesus falou assim, ué, o que perdoou 500 denários, com certeza ele ficou mais agradecido. Ele falou assim, por isso mesmo. Aquela mulher, ela que foi muito perdoada, ela muito amou. Agora aquele que foi perdoado pouco, no pensamento dele ele pecou pouco, ele foi, perdoado pouco, teve poucas falhas, ele demonstra pouco amor para com o Senhor. Né? Então a gente aprende o que nessa passagem? Que tem pessoas que têm prazer imenso, é o alimento dela fazer a obra do Senhor, servir ao Senhor, santificar o Senhor, porque ela tem reconhecimento que o perdão dela era um peso imenso, né? Que as cargas que ela levava era imensa, que nada poderia restituir, dar a ela dignidade. E Jesus deu para ela tudo isso, deu perdão dos pecados, dignidade, deu amor e o valor que ela precisava. Então, a gente percebe que a gratidão, sabe, por uma libertação, ou pelo perdão dos pecados, por uma culpa que a pessoa carregava, muito tempo, né? Não tem especialista, às vezes, de psicologia que dê conta de certos sentimentos de culpa que pessoas vivenciam. Então, quando o evangelho ele é anunciado, a pessoa começa a se santificar, aquele amor começa a nascer, aquela culpa ela é deixada, aquela vergonha pública, a pessoa não dá tanto crédito mais. É como se Jesus restituísse para ela o quê? Valor próprio. Sabe? E qual que é? O valor dela não é próprio, é o valor de quê? De ser criado por um Deus amoroso. E antes às vezes ela tinha um valor, por quê? Pelo que os outros pensavam, o que os outros diziam dela, era algo assim, que não era firme, não era constante, né? Então, a gente percebe isso, que a santificação, a gente não às vezes espera recompensa nenhuma, mas mesmo assim a gente recebe por santificar. A gente pode refletir agora nos versículos da Bíblia, que fala assim, Salmo 18, 20. O Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, Ele recompensou-me. A pessoa começou a ser honesta e ela recebeu recompensa, né? Mas ela começou a ser honesta por quê? Será que ela pensou em recompensa? Ou será que ela queria limpar a mente dela de toda a corrupção que ela possa ter visto ou que ela possa ter praticado? Né? Então a gente percebe que a própria obra de santificação que o Espírito Santo, que a palavra de Deus vai fazendo na nossa vida, a gente sem querer pensar em recompensa, a gente só está grato pela luz ter chegado para poder sabermos o que fazer. Sem ter que ficar repetindo os erros e ficar naquela roda que não desenvolve. Né? Mesmo assim, você terá recompensa na medida que o Senhor, na hora que o Senhor tiver, mas você terá recompensa. Nós iremos ter recompensa. Outro versículo que nos faz refletir é o Salmo 51, 10. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa pessoa aqui está pedindo o quê? Senhor, não me deixe afastar do Senhor. Não me deixe que a maldade entre no meu coração, que a tentação consiga me desviar do Senhor. Olha que petição importante de alguém que quer agradar a Deus. Né? Outro versículo que a gente pode recordar agora é o Salmo 73, 1. Com toda certeza, Deus é bom para Israel, ou seja, para todos quantos cultivam um coração sincero. Tá vendo? Você às vezes pode ter errado, pode ter... tais pessoas aqui conhecem a minha história, pode ter descrédito no meio ali de algum grupo e tudo mais, mas olha, se a pessoa passa a desejar viver uma vida sincera, sabe? Eu prefiro receber agora uma correção, eu prefiro pagar uma dívida agora, sabe? Do que o quê? Entristecer o coração do meu mestre que me salvou, que me ensinou a andar no caminho da justiça, sabe? A pessoa às vezes não está se importando tanto que os outros vão pensar. E está se importando, sabe o quê? De não carregar uma carga que não é necessária. De culpa, né? De vergonha. Ou então de quê? De segredos. Colocar sujeira debaixo do tapete. Né? Então olha como é importante a gente saber a quem devemos prestar conta. A quem devemos manter uma amizade principal na nossa vida. Sabe?
E outra coisa que a gente pode lembrar, como não lembrar da justiça de Deus, né? Cuidando dos órfãos, das viúvas, né? Daqueles que são estrangeiros, dos pobres. Versículos em Provérbios que fala que aquele que atende o pobre, né? Ele é Deus que vai vir e o recompensar, né? Mas olha para você ver, a gente pensa assim, precisávamos pensar em recompensa? Se a gente via Jesus se importando com o pobre, com a viúva, né? Cuidando, dando atenção às crianças, aos menos favorecidos ali, os aleijados, as pessoas que tinham uma deficiência, né? Que eram até expulsas do convívio da própria família, ficavam ali numa cidade à parte, né? Então a gente percebe que esse exemplo de Jesus de misericórdia, de amor, de justiça, né? Isso quebranta o nosso coração, assim, nos faz amá-lo ainda mais, sabe? E o engraçado é que a Bíblia fala, né, que a melhor coisa é dar do que receber, né? Então, quer dizer, se você ajuda alguém, o que o Espírito Santo de Deus testifica no meu coração, que ele está alegre, é tão tremendo, já é uma recompensa, né? Aquela sensação de servir, de poder ter algo para oferecer, né? Aquilo ali já é uma recompensa, né? Mas fora que o nosso coração também, ele meio que vai se fortalecendo, né? Mas imitando o exemplo de Cristo, né? E vai nos impedindo de erros futuros que nos levam a desviar, como a ganância, né? Ou simplesmente o egoísmo. Por que ele não vai lá e resolve essa situação? Por que ele não está colhendo? É porque ele não plantou, né? Tem coisas que a gente tem que deixar a pessoa desenvolver por si, tem coisas que às vezes a gente verifica que ela foi pega, né, em ciladas, foi pega em situações adversas assim repentinamente. Não é o costume dela depender dos outros, né? Como tem pessoas que às vezes eles vivem esperando dos outros, né? Não falo nessas questões, eu falo naqueles que são pegos de repente por adversidades, né? Ou então filhos que pais não dão assistência porque estão presos a algum vício. Então esses filhos, eles vão ficar sem o cuidado porque os pais não agem com responsabilidade, né? A sociedade tem que amparar, a igreja do Senhor tem que ajudar, né? Então a gente aprende isso tudo quando a gente vai santificando a nossa vida, né? A gente não está nem esperando recompensa, mas a recompensa vem. A recompensa vem, os filhos vão aprender esse amor, os filhos vão aprender esse exemplo, né? Quem está ao nosso entorno vai também aprender, né? E isso vai voltar para nós depois, né? Se a gente age com cuidado, a gente para semear, a gente para cuidar, com certeza no momento de adversidade que eu ou você venhamos a ter, esse filho que viu tudo isso, ele vai, em contrapartida, cuidar. Ele vai cuidar, por quê? Porque ele foi alimentado nesse amor, então ele vai também. Então, vai voltar, a recompensa vai voltar, né? E vem de Deus, ou Deus prepara alguém, você pode ajudar alguém, aquela pessoa nunca nem dá uma palavra de agradecimento, mas Deus é Senhor e vai preparar uma situação para te abençoar, né? Eu creio piamente nisso, que não preciso contar que tal pessoa, como a Giovana hoje estava recordando esse versículo comigo, mãe, a gente não dá para esperar em troca, né? Mas Deus às vezes pode usar uma outra pessoa em um outro momento adverso, ou passe muitos anos, seu filho receberá uma recompensa que você semeou, mas quem vai colher é seu filho, seu neto. Deus é fiel. O importante é me santificar para querer agradá-lo, para querer demonstrar minha gratidão, meu amor, minha adoração, né? E muitas vezes nem vou esperar, né, uma recompensa ali, mas certamente ela virá. A gente deve agradecer também que tantos exemplos nos livram de tantos perigos, né? A exemplo da misericórdia de Deus, o exemplo também de luz para viver, né? Quantas pessoas a gente vive situações erradas e quando o evangelho chega, o Espírito de Deus abre o nosso entendimento, tira toda a cegueira e a gente começa a ficar numa alegria tão grande de saber o que precisa fazer. Antes eu não saberia, antes eu consultaria revistas, consultaria um grupo de amigas, consultaria, será um psicólogo? Será que ele teria um bom conteúdo para mim? Ou será que ele poderia me desviar mais ainda por várias vertentes que a psicologia tem? Então,
ou livros de sociologia, históricos, né? Então, como é importante conhecer a palavra do Senhor, ela é luz para o meu caminho, né? E ela vai me deixar claramente o que eu devo fazer. A pessoa só vai fazer, a Bíblia fala que Deus sempre dá o escape na tentação, sempre dá o escape. Então, se a pessoa vai cair, é porque ela recebeu o escape e ela persistiu. Mas Deus vai nos preparar o escape, Deus vai nos dar o livramento, né? Então, a gente tem que ser muito grato a Deus por essa obra de santificação que a palavra de Deus faz em nós, que o Espírito de Deus faz em nós, e a gente faz para agradar, a gente faz porque a gente adora Ele. Mas a gente fica pensando também, será que é descrédito pensar que eu vou fazer alguma coisa porque Deus vai me recompensar? Eu lembro que um dia eu estava na escola bíblica, há muitos anos atrás, e quando eu falei que eu estava fazendo um propósito, porque eu queria uma recompensa, e um seminarista me exortou na hora: Deus não é Deus de barganha. Eu ouvi, fiquei calado, tinha pouco conhecimento e também eu não sou de debater. A gente é bom, será que ele tá, em que eu posso estar errando? Qual que foi o jeito que eu expus que às vezes me deixou ser mal interpretada, né? E eu lembro que Deus não é Deus de barganha. E quando a gente começa a refletir na palavra do Senhor, a gente percebe Deus nos motivando, que Ele é galardoador. Mas assim, tem critérios para poder pensar e caminhar sobre esse ensino do Senhor. A gente vai refletir no último versículo, falar sobre santificação, que é quando o apóstolo Paulo disse: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como sem meta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes eu subjugo meu corpo e eu reduzo a servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. 1 Coríntios capítulo 9. Então, aqui ele está falando que a gente tem um esforço, é um esforço que você está buscando o quê? Uma coroa incorruptível, né? Que é o quê? É o seu lugar com Deus, né? No céu, um belo dia, né? Um dia que Deus nos chamar, cada um de nós. Né? Agora aqui as pessoas se esforçam, lutam, buscam tantas gratificações, buscam tanto uma recompensa, mas são recompensas que não tem aquele valor. E a pessoa está gastando a vida dela buscando aquilo. Esse é o perigo, né? De você buscar, você gastar seus anos de vida, gastar sua saúde em coisas que não vão te dar uma boa recompensa. Então é para isso que nós temos que estar bem atentos. Né? Ah, você gosta de ouvir elogios? Mas será que Deus também te daria elogio por essas obras que você está fazendo, que você está gastando seu tempo? Né? Você está gastando seu tempo com equilíbrio? Está sabendo dividir seu tempo, seus esforços? Né? Toma cuidado, nós precisamos tomar cuidado, porque nós prestaremos conta da nossa vida, não é? A nossa vida, cada um de nós, nossa vida pertence a Deus, não é nossa. Ah, eu faço o que eu achar melhor. Não, a Bíblia fala que todos nós pertencemos a Deus. Nós daríamos conta da nossa vida a Deus. Né? Então, cuidado. Aqui está falando aqui, ó, eu vou buscar uma coroa incorruptível. Por isso, ele está falando aqui, ó, eu vou esmurrar, eu vou subjugar o meu corpo, eu vou reduzir a servidão. Eu não tô com vontade de obedecer nisso, mas é para obedecer. Eu não tô com vontade de fazer esse trabalho, mas é preciso fazer esse trabalho, né? Então, a pessoa tem que parar de colocar a vontade dela como no altar, sabe? Eu vivo para mim, para a minha vontade. Então, como que eu vou fazer isso com equilíbrio, com os critérios, conhecendo a palavra de Deus? E isso vai demandar persistência, né, constância,
andar com pessoas sábias para tirar dúvidas. E aí os critérios de Deus vão ser compreendidos devagar, né? Mas você vai aproximando de Deus, né? E Ele vai se revelando a você pela sua sinceridade, pela sua perseverança. Mas não busque uma coroa corruptível. Não deixe a sua vida passar. Sabe, quando você for ver, fala assim, mas o que eu fiz na minha vida? Quantos anos eu perdi com isso ou com aquilo? Né? E é muito importante você buscar a vontade de Deus para você saber como viver, né? E essa reflexão, ela é pequena, o tempo é pequeno. Então, você vê que é só como se fosse uma degustação, né? Cada um tem que ter esmero, tem que ter esforço para poder chegar e falar, eu quero conhecer. Tem outro caminho para me conhecer? Não tem, não? Então é esse mesmo? Tá, Jesus é o caminho, né? Ela é a ponte que leva a Deus, como está em João 14:6. Então, eu vou ter que enfrentar isso. Ah, mas eu não estou acostumada com leitura. Ah, mas eu não estou acostumada a ir à casa do Senhor. Mas eu não estou acostumada a não encontrar meus amigos. Eu estou acostumada com esses hábitos. Você precisa, né, esmurrar a sua carne nas suas vontades más e obedecer. Ah, mas eu fico demonstrando dualismo. Ah, quando eu tô com esse grupo aqui, eu consinto com ele, eu concordo com ele. Mas quando eu tô com esse grupo aqui, eu também não quero demonstrar, sabe, ficar... Não, você tem que ter coração, seu tem que ser reto, sim, sim ou não, não. Porque senão você não glorifica a Deus, né? A Bíblia fala que será como um vento, né, levado por todo tipo de pensamento, né? E não vai te levar a lugar nenhum, né? Não que agrade a Deus. E a gente começa a refletir também que, então, como eu estava falando, que eu estava na escola, né, bíblica e alguém foi e me falou que não podemos barganhar com Deus. Né? Aí eu penso assim, gente, na nossa vida, como tem vários momentos difíceis, momentos de muita alegria, né? É bom saber que tem um Deus, que Ele nos guarda, que Ele tem promessas para nós. E a gente pode lembrar Ele dessas promessas, né? A gente vai contar com a obediência, a gente vai contar com a palavra, a gente vai contar com o poder do Espírito Santo, né? E o poder do sangue de Jesus, né, que nos limpou, a gente vai relembrar disso tudo. A Bíblia fala aqui, ó, Deus é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa, tem critérios. Os cristãos devem trabalhar esperando a recompensa do seu trabalho, né? Uma verdade é que fazemos por amor, mas também a gente espera, a gente fica contando com livramento, com bênçãos em diversas áreas da nossa vida. A gente fica contando na área financeira, na escola, na família, com os filhos. É a pessoa que deseja um casamento, a pessoa que deseja um filho que está doente, né? Um parente que está com uma dificuldade, preso a alguma coisa ruim. A gente conta com o Senhor, né? E é bom poder contar com o Senhor, né? Mas satisfeita a nossa vontade ou não, porque tem certos pedidos que Deus, né, Ele tem algum propósito para não atender no momento que nós pedimos, né? Ou então atender um outro pedido, não atender o outro, né? Mas nenhum desses momentos, nenhum desses coisas que a gente não consegue compreender, Senhor, por que não respondeu esse pedido meu, Senhor? Era um pedido que eu pedi tanto, eu jejuei tanto, né? Aqui fala, né, na nossa reflexão, nada pode nos separar do Senhor, do amor do Senhor. O melhor desta terra a gente já tem. Por quê? Porque nós temos o penhor do que está por vir. A gente tem o Espírito Santo Deus que mora em nós. Então, não é algo externo que venha acontecer, ou que venha chegar, que vai nos fazer assim, agora sim eu sou alegre, satisfeita, eu estou plena. A gente já tem o penhor do que está por vir, o Espírito Santo Deus morando em nós, nos trabalhando dentro de nós, na nossa companhia diária. Então, a gente não tem que pensar que algo que vai acontecer que vai me fazer sentir pleno. Não, a gente já é pleno no Senhor, né? O marido ou a esposa, né? Os filhos, eles são bênçãos que Deus vai nos dando, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado de não vincular a sua alegria, a sua paz. Eu sei que tem pessoas que passam por um momento de sofrimento e o chão, assim, parece que está perdendo o chão. Mas é importante
ter a firmeza do que a palavra do Senhor fala, né? Para que a gente não venha a ser movido pelos nossos sentimentos e venhamos nos perder. Aí é um erro muito que a gente vai precisar achar o caminho do Senhor, dos princípios, dos valores do Senhor, sobre todas as coisas, porque Deus é soberano, não é? Sobre tudo que pedimos. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, ele será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Então, pedido satisfeito, aleluia, ficamos felizes mesmo, mas se o Senhor, aprove ao Senhor, no plano que Ele tem, Ele nos conhecendo o nosso amanhã, Ele não realizar, né? Nada poderá nos afastar do amor do Senhor. Esse é o princípio firme, né? A gente pensa então, né? Tem uns versículos que nos fazem refletir sobre isso. Fala assim, Apocalipse 22. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Segundo a sua obra, cada um segundo a sua obra. A gente pensa naquela passagem que Jesus falou assim, ó, aquele que reconhece que foi muito perdoado, ele muito ama, né? Então, a gente tem que procurar ser grato ao Senhor, pela grande libertação, pelo grande amor dele, porque Deus vai, né, nos recompensar, né? Segundo a obra de cada um. No Salmo 37 fala, agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Em Hebreus 12, 2 fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando até a afronta. Né? Pelo gozo que lhe estava proposto, Jesus sabia que havia uma alegria imensa em fazer e cumprir a vontade do Pai, né? Salvando todos nós, né? Sendo nosso irmão mais velho, né? E ele desprezou a afronta, desprezou todo o sofrimento que ele vivenciou, porque ele tinha uma recompensa, alegria de agradar a Deus, né? E vencer todo o mal, né? Que oprimia toda a humanidade, né? E a pessoa agora tem acesso, ela tem a escolha, tem o acesso. Quando os 72 discípulos chegaram do seu trabalho com missões, e eles ficaram todos felizes, expulsamos demônios, os demônios eles saíam, né? Aí Jesus falou com os discípulos assim, lá em Lucas 10. Alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Tá vendo a nossa alegria maior? As promessas do Senhor? Naquela mesma hora, Jesus se alegrou no Espírito e disse, e graças eu te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Né? Jesus se alegrou, por quê? Porque Jesus, Deus ele vê um coração sincero, um coração que se arrepende, um coração que procura a vontade dele mais do que a própria. E isso já é motivo de muita alegria, isso já é uma recompensa. Essa alegria, essa satisfação, essa testificação dentro do coração porque está fazendo o que é certo. Isso já pode se dizer que é uma recompensa fora o que está por vir, né? Com o Senhor. Tem uma passagem, quando indagaram ao Senhor, as pessoas falavam assim, Senhor, nós sentamos aqui, nós comemos e bebemos com o Senhor. Aí Jesus falou assim, afasta-se de mim todos que praticam mal. Lucas 13. Né? A gente percebe aqui que tem pessoas que pensam que, eu vou trabalhar para o Senhor e tá vendo? Todo mundo está vendo que eu estou trabalhando, o Senhor vai ver que eu estou trabalhando, mas às vezes não se afasta de caminhos, de pecados, de desobediências a Deus e pensa que por estar trabalhando para o Senhor, não vai ser considerado o seu comportamento de desobediência, práticas más, né? Então Jesus falou assim, olha, afasta-se de mim todos que praticam mal. É aquele mesmo pecado que Saul, né, fez. Quando ele pensou, não, Samuel está demorando para oferecer sacrifício aqui, nós acabamos de ter a batalha aqui, né, conquistamos,
né? E a gente quer oferecer para o Senhor sacrifício. E ele pensou, nossa, Samuel está demorando. E as pessoas começaram a, né, às vezes impacientes. Ele foi movido a agradar as pessoas. E ele foi lá e fez o sacrifício. E aí, quando Samuel chegou e conversou com ele, falou assim, mais importa obedecer ou sacrificar. Né? Então a gente percebe que não é atender os desejos dos outros, né, que vai agradar o coração do Senhor, né? Você vai ser movido ali por uma intimidação, ou então aquele grupo me trata com tanto carinho, eu quero tanta aceitação dele. Isso tudo são tentações, né? A gente sabe que nessa passagem Saul tinha a presença do Espírito Santo de Deus com ele, e o Espírito Santo de Deus o deixou. Ele até continuou governando, mas ele não tinha a direção clara do Espírito Santo de Deus, a companhia do Senhor, ele consolando, fortalecendo, direcionando. Ele faltou tudo, né? Faltou tudo. Então a gente percebe isso, que não é o trabalhar sem obedecer, sem santificar, sem ser puro de coração. Isso não agrada o coração de Deus. É importante a santificação, saber que você faz tudo para Ele, por amá-lo, por honrá-lo, né? E depois você vai fazer também por quê? Porque você quer que outras pessoas vivenciem a libertação que você teve, sabe? Fique livre da culpa como você foi livre da culpa, do medo, da opressão. Vai ser recompensado? Vai ser recompensado, né? Mas você também é movido por isso, né? Trabalho para Deus sem santidade não tem valor. Não tem valor, não terá recompensa. Não terá recompensa. E quando a gente é zombado, né? Quando a gente é perseguido por fazer o que agrada a Deus. Não por desobedecer, né? Por provocar alguém, não. É por fazer o que é certo aos olhos de Deus. E você é zombado, criticado. A Bíblia fala que alegrem-se, porque grande é o vosso galardão no céu. Bendito sereis vós quando vos injuriarem, vos perseguirem, e disserem todo tipo de falso testemunho contra vós por causa de mim. Alegrem-se, porque grande é o vosso galardão no céu. Então a gente já recebe aquela testificação aqui, aquela confirmação de Deus, eu fiz o melhor, eu tentei ajudar, né? Eu tentei ajudá-los, ensinar, ou então só dei o testemunho, só que o testemunho demonstrou a falta deles, como a Bíblia fala, né? Então eles se iram, né? Então, né, você não foi provocativo nem nada. A Bíblia fala que devemos já nos alegrar, né? Porque nós temos uma promessa do galardão no céu. Então a gente percebe que a recompensa ela virá, né? E santificando sempre a nossa vida, que é o principal, né? Sem santificação ninguém verá o Pai. Nós precisamos nos santificar, não pensar que a vida aqui como servo de Deus, eu vou trabalhar, vou fazer várias coisas aqui para me ser aceito por Deus. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, né? E não é pelas obras, está lá em Efésios capítulo 2, né? Então, a gente não deve se enganar. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. E porque você ama o Senhor e Ele agora está junto de você, te guiando, o Espírito Santo está te guiando, você vai mostrar, vai ter frutos de arrependimento, né? E esses frutos de arrependimento mostrarão o quê? O caráter de Deus sendo construído em você, né? Com a obediência e santificação, ela vai mostrando, né? No decorrer do seu desenvolvimento com Ele, né? E o servir ao Senhor é porque você o ama, é porque você é grato a Ele, e é porque você vai ter recompensa sim, né? E você quer ser participante disso, não é? Você quer, a Bíblia fala sobre, né, uma coroa incorruptível, né? Mas ainda você tem compaixão do que está preso a grilhões, cadeias nessa terra, né? Então a gente tem que lembrar disso, que qual que é a recompensa, qual que é a gratificação, né? O homem que trabalha pelo sustento, né? Ele está o quê? Está fazendo o que é certo. Ele está o quê? Buscando o quê?
buscar sustento para sua casa, com equilíbrio, buscando a Deus sobre todas as coisas, fazer a vontade de Deus, trabalhando honestamente, com esforço. O trabalho ele é árduo mesmo, né? A pessoa que está uma mulher também que está querendo colaborar e ela administra ali ó, aquilo que, ó, esse tempo aqui eu consigo cuidar bem dos meus filhos, esse tempo aqui eu consigo administrar para poder colaborar. Então isso tudo também é elogiado, né? Trabalho para o Senhor também. Quando um pai cuida bem dos seus filhos, é um trabalho para o Senhor, né? É um trabalho para o Senhor também. Ele está dando um bom testemunho, né? Ele está cumprindo o mandamento do Senhor que fala, né? Aquele que não trabalha, que não coma, né? Por quê? Porque é preciso ter o quê? A colaboração de todos, né? Para poder trazer o sustento para casa, né? E ajudar a sociedade. Então, isso tudo também é obra de Deus, né? É obra de Deus. Mas a gente tem que sempre pensar que na sociedade tem famílias que têm a palavra, tem famílias que mal conhecem as instruções do Senhor. Então, uma família que conhece, ela ajuda as demais famílias que estão próximas a ela, né? A gente não pode pensar assim, eu sou servo do Senhor, eu estou cuidando da minha família, então está muito bom, está muito bom, mas você consegue semear a palavra, sabe, em sua volta, né? E consegue abrir a possibilidade da pessoa querer conhecer o Senhor, né? Então a gente tem que estar aberto a isso. Então a gente conclui que não é falta de mérito pensar no galardão como recompensa, pois Deus falou sobre ele, nos motiva a buscar sim, embora ele tenha os planos e ele é soberano e Senhor sobre todas as coisas, né? A gente pedindo, mas às vezes Deus fala sim ou não, mas sabemos que o Senhor tem um plano maravilhoso, né? Precisamos ver para ele com amor, com gratidão, nos santificando sobre todas as coisas e buscando agradá-lo, né? E certamente o galardão do Senhor virá, né? Nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigada, Deus, por essa reflexão, por esses versículos que o Senhor nos deixou para nos iluminar. Pai, abençoa-nos, ó Deus, agora nesse início de ano que irá começar, que o Senhor faça a Tua vontade na nossa vida, nos revele mais e mais o Teu querer para cada um de nós. Senhor, que a gente possa, Senhor, ter compaixão, que a gente possa ter amor, santificação no nosso dia a dia, Senhor, e amor também para aquelas pessoas que não conhecem, Senhor, o Teu querer, a Tua lei. Em nome de Jesus. Amém.